Muito boa tarde a todos. Iniciamos hoje o conjunto de Smart Discussions que vamos fazer com um grupo bastante diversificado e que nos tem permitido, com oradores de referência, abordar temas muito importantes para a nossa sociedade. Tivemos na semana passada uma sessão especial, de início com o Tiago Piticunha, sobre o desafio do mar, mas formalmente começamos as discussões hoje e não podíamos deixar de contar com uma figura de referência, que acho que dispensa a apresentação. O professor Luís Cabral é um dos economistas de maior referência do nosso programa. Ele está há muitos anos radicado fora de Portugal, é professor na New York University, é também professor na AES, além, obviamente, de um outro conjunto de intervenções que são conhecidas, é também colunista do Expresso, onde escreve com alguma regularidade, e ele acedeu com muita amabilidade, e agradeço imenso por isso, para nos falar aqui e depois partilhar connosco, numa discussão aberta, ideias sobre a educação. Portanto, o professor vai falar cerca de 20, 25, 30 minutos sobre aquilo que são algumas ideias que ele acha importantes para esta cadeia de valor da educação, e depois teremos, obviamente, um espaço para debate. Eu pedi à Manuela Carlos, que é a diretora da ETIC e que tem 4 escolas, e é uma pessoa que tem uma experiência muito grande nesta matéria, para iniciar as hostilidades, apresentando um pouco a sua experiência de projeto de escola, e depois, obviamente, não faltarão, penso eu, aqui comentários e opiniões. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para iniciar a discussão, por assim dizer. Eu não tenho nenhuma apresentação formal no sentido de um slide deck, mas tenho alguns pontos que gostaria de falar e para que nós não nos perdemos, resolver pôr aqui na chat alguns dos pontos que eu gostaria de falar, pelo menos para dar um bocadinho de orientação. Pensem nisto um pouco como o índice da minha apresentação, não terei qualquer slide, mas pelo menos poderão fazer referência na chat a alguns dos pontos que gostaria de falar. Então, quando nós falamos de educação, eu penso que em Portugal, em qualquer parte do mundo, é talvez dos poucos pontos em que há acordo, nomeadamente acordo em que é a coisa mais importante que existe. Não há político que se preze para quem a educação não seja a grande paixão. Não há partido político para o qual a educação não faça uma parte muito central do programa político. Portanto, nesse sentido, eu acho que estamos todos de acordo. O problema é quando nós entramos nos pormenores, o que é que isso significa realmente. E é nesse sentido que eu gostaria de lançar algumas ideias propositadamente polémicas sobre o assunto da educação, desde o nível universitário até ao nível muito primário, que eu diria os primeiros anos. Com o seguinte, na chat, como poderão encontrar, eu coloquei estes 3 níveis e gostaria de falar sobre cada um deles e depois vamos ver para onde é que vai a discussão. Muito bem. Começando então pelo ensino superior. Já agora, eu sou um economista, o meu treino é o que eu faço e, portanto, a minha abordagem será necessariamente enviesada. Isto não é necessariamente uma coisa má, é simplesmente uma perspectiva e penso que será interessante complementar com outras perspectivas que não puramente económica, mas isto só para dizer que, naturalmente, haverá aqui um certo enviesamento. Então, começando com o primeiro grupo, o ensino superior. Um dos aspectos importantes da análise económica sobre o ensino superior é sobre o valor económico que tem, aquilo que em economia a gente fala como college premium, e há um debate interminável na economia sobre o valor económico, se existe ou não um valor económico com o ensino terciário. É um debate importante porque, pensando concretamente em Portugal, e eu voltarei a falar de Portugal várias vezes, eu penso que das melhores coisas que aconteceram em Portugal nas últimas décadas foi a explosão do ensino superior. Talvez seja das maiores diferenças entre, digamos assim, a minha geração e a geração milenar, é que quando eu entrei na universidade, fui talvez das últimas gerações em que essencialmente não havia universidades privadas e em que o percentagem de pessoas que entravam para a universidade era, creio eu, entre 5% e 6%. Hoje em dia, eu penso que é próximo de 40%. Portanto, houve aqui uma diferença colossal da explosão do ensino superior em pouco mais de uma geração em Portugal, que foi um fator, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu em Portugal nas últimas décadas, mas levanta muitos problemas, levanta muitas questões, nomeadamente sobre esta questão da rentabilidade. E aqui, do ponto de vista da economia, parece que um aspecto, uma distinção muito importante entre o valor médio e o valor marginal. Isto é, quando nós fazemos cálculos sobre
quer em Portugal, quer noutros países, sobre a vantagem e o valor do ensino superior, continuamos a ter um valor relativamente elevado. E, de facto, mesmo considerando as dificuldades da distinção entre correlação e causalidade, chegamos a valores muito altos. No entanto, este é um aspecto talvez mais interessante e mais recente e mais marcante dos estudos económicos sobre o ensino superior. Há uma diferença muito grande entre o valor médio e o valor marginal. Isto é, em média, o investimento do ensino superior é altamente rentável. Mas há uma variação muito grande do valor desse investimento. E o valor do investimento marginal, isto é, para a pessoa que está mais ou menos entre ir para a universidade e não ir para a universidade, hoje em dia é muito baixo. E aqui falo principalmente no caso dos Estados Unidos, onde temos estudos muito concretos nesse sentido e de facto nos dão valores muito baixos. Aliás, não muito diferentes de zero. O que tem levado muitas pessoas a falar, nomeadamente do contexto americano, nós não estaremos a ir longe demais, não estaremos a ir a um ponto em que há gente demais a entrar na universidade. Isto é um ponto de discussão. Do ponto de vista económico, a evidência, nomeadamente para o caso americano, é que na margem o valor está próximo de zero. É evidente que o ensino, o valor acrescentado pela educação universitária, não é apenas o valor monetário do investimento em educação, tem muito mais coisas. Mas, no entanto, parece-me interessante apresentar este dado. Não tenho dados sobre o caso português, mas estou convencido que no caso português o valor marginal é também relativamente baixo. Aliás, isto é uma questão de estatística. Quando nós quadriplicamos o número de pessoas no ensino superior, necessariamente não só o valor médio tem de baixar, mas o valor marginal, isto é, da universidade que está cá em baixo nos rankings, vai ser necessariamente muito baixo e muito mais baixo do que era nos anos 70. Portanto, isso é uma necessidade estatística, por assim dizer. Já a questão de saber se há gente a mais ou não há gente a mais, isto é uma questão muito polémica e que deixo aqui em aberto com base nestes estudos que acabo de referir. Outra questão é que, para quem não tenha reparado, nós estamos a passar uma revolução digital de dimensões históricas. Eu penso que quando se for feita a história económica, a revolução digital do princípio do século XXI será vista como tendo uma importância semelhante à revolução industrial, séculos XVII, XVIII, XIX. Portanto, estamos a passar, e nós estamos no meio da floresta, e portanto às vezes não conseguimos ver muito bem as árvores, estamos a passar uma fase importantíssima que vai mudar drasticamente a procura de competências no mercado de trabalho. E portanto, a segunda questão importante, na minha opinião, quando se fala de ensino superior, é a adaptabilidade do sistema atual ao que o país pede. E será que deve haver mais ensino técnico, menos ensino técnico? Enfim, há muitas questões aqui a falar. Finalmente, do ponto de vista de política concreta, se houver interesse, eu poderei falar mais à frente sobre isso. Eu penso que a política económica portuguesa em relação ao ensino superior tem tido um aspecto que, na minha opinião, é fatalmente errado, que é a ideia de que a política económica deve ir no sentido de diminuir o custo do ensino superior público. Propinas baixas ou nulas. Podemos falar sobre isso. Eu acho que isso é um erro colossal. Eu acho que nós deveríamos, não só ineficiente, como altamente injusto, porque o ensino superior português, hoje em dia, subsidia pessoas de rendimentos mais elevados, em grande parte. O que nós teríamos de ter seria um sistema de bolsas. O que nós precisamos é de um sistema que vá ao encontro das pessoas que realmente têm maiores necessidades económicas e propinas nulas não é a forma nem mais eficiente nem mais justa de atingir esse objetivo. Portanto, deixo aqui algumas pistas. Portanto, para repetir, eu diria, será que o número de pessoas do ensino superior é demasiado elevado ou demasiado baixo? Será que a direção do ensino superior, mais ou menos em relação a questões práticas, poderia ser modificado? E, em terceiro lugar, a política de financiamento do ensino superior em Portugal. São, na minha opinião, três grandes questões. Bom, e com isto eu termino o primeiro conjunto de pontos que gostaria de falar, ao lançar para a discussão. O segundo conjunto de pontos tem a ver com o ensino primário e secundário. E aqui eu diria que
Uma das figuras que eu presto muita atenção, que não é um economista, que é o Sir Ken Robinson, talvez conhecido por muitos dos presentes, e que insiste muito numa realidade que é muito simples, na minha opinião. As pessoas são diferentes e o ensino deve ser diferente e adaptar-se à diferenciação das pessoas. Ele normalmente, quando faz as suas apresentações, pergunta às pessoas que estão na plateia: há aqui alguém que tenha mais que um filho? E as pessoas levantam o braço. E então diz: você considera que os seus filhos são muito parecidos ou muito diferentes? E é evidente, as pessoas a pensar: são tão diferentes os meus filhos. Qualquer pessoa que tenha mais do que um filho, é sempre a primeira reação: são tão diferentes os meus filhos. E é verdade. E portanto, ele é um grande crítico do ensino público, básico e secundário que seja uniformizado. E a verdade é que muitas das políticas económicas em muitos países têm ido nesse sentido, da uniformização. E, de facto, há eficiências muito grandes com esta uniformização, convenhamos. A ideia de ter testes únicos nacionais tem uma grande vantagem, porque corresponde a um benchmarking que é muito útil a muitos níveis, há economias de escala, enfim, há todo um conjunto de motivos para a uniformização. Mas há também um motivo, na minha opinião, muito fundamental para a diferenciação, que é que as pessoas são diferentes. Os alunos são muito diferentes. E isto é um ponto muito simples, parece-me é quase elementar, poderíamos dizer, mas quando nós pensamos na política económica, nomeadamente na política económica portuguesa, é talvez dos aspectos em que nós temos mais a fazer, porque independentemente do partido político que está no governo, independentemente do regime, porque isto já não é uma coisa pós 25 de Abril, é uma questão já do Estado Novo. O grau de centralização do ensino básico e secundário na Avenida 5 de Outubro, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Nós temos um ensino demasiadamente uniformizado e que dá muito. Estou a falar do ensino público, não estou a falar aqui das escolas privadas. Que essas, sim, enfim, acrescentam alguma diferenciação, mas também têm problemas importantes, como nós sabemos. Mas mesmo dentro do político público, a escola pública portuguesa é homogénea a um nível que eu encontro em muito poucos outros países. E isso corresponde a um grau de centralização da política de educação que, na minha opinião, é altamente nefasto. E eu, no caso português, se me perguntassem qual é que seria a primeira medida que eu faria no contexto do ensino básico e secundário, seria talvez pôr uma bomba no Ministério da Educação ou alguma forma alternativa de seguir uma política radical. E, mais a sério, eu sou um grande fã, e podemos falar sobre isso, da experiência americana, que eu tenho alguma experiência, das chamadas escolas públicas de contrato. A escola Charter School, nome em inglês, é uma escola pública, e eu defino como escola pública uma escola que todas as pessoas podem ter acesso e não pagam propinas. Ok? Portanto, são os dois grandes objetivos da escola pública, entendido desta forma. As pessoas podem ter um entendimento diferente da escola pública, mas é acesso universal, não discriminação no acesso e não pagamento de propinas. Não é uma escola pública que tenha o programa público determinado em Washington, D.C. Não é isso que significa escola pública, normalmente nos Estados Unidos. Nem o programa determinado pelo Estado de Nova Iorque. Já há muitas escolas públicas com grandes diferenciações em relação a métodos e a programas, etc. E, no entanto, consideram-se escola pública neste sentido que eu acabo de dizer. A Charter School é uma escola de contrato em que o Estado financia a escola e permite às pessoas que criam e iniciam essa escola ter uma certa liberdade sobre métodos de ensino, contratação de professores, etc. Mas, para ter acesso ao governo, ou à ajuda financeira do Estado, neste caso, que está normalmente feito ao nível do Estado, tem de se comportar como escola pública. E comportar como escola pública, volto a dizer, é não fazer discriminação de pessoas à entrada e não cobrar qualquer propina. Ok? Porque não pensar nisso como um passo para Portugal, mas pelo menos conseguir um maior grau de descentralização do que nós temos hoje em dia, porque de facto as pessoas não são todas iguais. Há pessoas que aprendem de uma maneira, há pessoas que aprendem de outra, e do ponto de vista de organização, a descentralização tem também um efeito altamente benéfico, na minha opinião.
Portanto, isto levanta aqui também aqui, 2 pontos, mais ou menos, para discussão no respeito ao ensino básico e secundário, e como esta não é a minha área, ensino básico e secundário, terei muito interesse em ouvir reações a este tipo de sugestões. Finalmente, gostaria de entrar no terceiro conjunto de pontos, que é, que eu digo, os primeiros anos. Esta, talvez, na minha opinião, a parte, quando nós falamos de educação, eu poderia fazer aqui um poll no Zoom, mas não vou fazer, mas eu estou convencido que 80% ou 90% dos presentes, quando falam em educação, pensam em ensino básico, em ensino secundário, em ensino universitário. Mas a educação, como é evidente, é um fenómeno muito mais abrangente e, em particular, a educação começa à nascença. E é um aspecto que, na minha opinião, não tem sido suficientemente tratado. Falo por mim, falo pela profissão da economia. Não foi suficientemente tratado, foi justamente o que é que se passa nos primeiros anos. Eu penso que, em grande parte, o motivo porque os primeiros anos não têm tido uma atenção tão grande como deveriam ter pela academia é que é muito difícil medir. Isto é, o ensino básico, secundário e universitário está cheio de dados, nós temos dados sobretudo sobre exames, sobre os alunos, quanto é que pagam, para onde é que vão, onde é que se candidatam, as notas, temos imensos dados. O que acontece em casa, no miúdo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós temos muito poucos dados sobre isso. Não temos notas, não temos cadeiras que os bebés fazem, não temos relações contratuais, temos muito poucos dados sobre a relação entre o educador e o educando, há pouquíssimos dados. E por esse motivo, na minha opinião, nós estamos um bocadinho como aquele bêbado que procurava as chaves por baixo do candeeiro, não é que estivesse perdido ali, mas pelo menos ali tinha luz. Isso é, eu penso que nós temos gasto muito tempo, desproporcionadamente muito tempo no ensino básico, secundário e universitário, em detrimento dos primeiros anos de vida, pelo simples facto de não termos suficientes dados. Falo um pouco como economista. Admito que isso não seja verdade em outras áreas, como a psicologia ou a educação. Mas, do ponto de vista de economia, penso que é justo dizer isto. Felizmente, nos últimos anos, eu estou a falar deste século, essencialmente, nós temos visto na academia, nomeadamente na área da economia, um interesse enorme pelos primeiros anos. Finalmente, começamos a interessar por esses primeiros anos. E os resultados que temos obtidos, para mim, pelo menos, talvez não para os presentes, para mim têm sido muito interessantes, surpreendentes e muito importantes. E eu resumiria em 2 ou 3 pontos. Primeiro é aquilo que se chama a equação de Hackman. Jim Hackman, da economia do ano 2000, fez contribuições muito importantes para a econometria, portanto o estudo quantitativo da economia, tem-se dedicado de uma forma muito intensa a este aspecto da educação dos primeiros anos. E a educação de Hackman não é uma educação matemática, é simplesmente uma ideia. E a ideia é de que o rendimento do investimento, o return on investment em educação, é desproporcionalmente mais elevado nos primeiros anos do que mais tarde. Como eu digo desproporcional, eu diria ordens de magnitude. Talvez 10 vezes mais, 20 vezes mais. Isto é, €1 que nós decidamos investir nos primeiros meses ou nos primeiros anos da vida de uma pessoa rendem muitíssimo mais do que o mesmo euro investido na escola primária, na escola secundária ou na universidade. Talvez isso seja óbvio para muitos dos que aqui estão presentes, não era óbvio para mim nem para muitos dos meus colegas. Portanto, isto é um primeiro ponto que me parece interessante desta evidência recente. E o segundo ponto, e que está muito relacionado com esse, é que os aspectos ambientais, quer dizer, a discussão eterna nas ciências sociais e comportamentais, que é a equação ou o balanço entre as condições ambientais e as condições genéticas.
Eu penso que isto nunca será resolvido, porque a resposta será sempre um bocadinho de ambos, e depois depende um bocadinho de qual é a questão concreta que está interessado em responder, mas que as condições genéticas e as condições ambientais são ambas importantes para o desenvolvimento do ser humano. Mas no que corresponde a capacidades cognitivas das pessoas e do efeito da educação no futuro da pessoa, no futuro profissional, no futuro emocional, em todas as dimensões mensuráveis do sucesso de uma vida humana, eu penso que se tivéssemos de dizer o que é que aconteceu nos últimos 20 anos, até nos últimos 10 anos, no que respeita à análise económica, ou análise de economistas, porque nem sempre isto é análise económica, a análise estatística dos primeiros anos, é que as condições ambientais são, na minha opinião, muito mais importantes do que teríamos pensado há 20 anos. Mais uma vez, é possível que os não economistas, ou alguns não economistas que estejam aqui, não achem nada disto surpreendente e que encolham os ombros e digam, eu já sabia. Mas deixem-me dizer apenas isso. Em 1995 foi publicado o livro do Bernstein e Murray, The Bell Curve. Não sei se se lembram desse livro, foi um livro altamente polémico, aliás, continua a ser altamente polémico, e o aspecto mais polémico do livro, não é o aspecto central do livro já agora, mas é o aspecto mais polémico do livro, é dizer que aos 3 anos, quando nós fazemos os primeiros testes de IQ, existem já diferenças muito grandes entre as pessoas, e essas diferenças são um predictor, nem sei como dizer, predictor, um fator que prediz, estão altamente correlacionados com muitas outras métricas do sucesso da pessoa subsequentemente. Em termos de sucesso no ensino, sucesso no mercado de trabalho, sucesso também emocional, em muitos aspectos. Portanto, diga-me qual é o QI de uma pessoa aos 3 anos e eu digo o que é que vai acontecer a essa pessoa. Essa era a primeira tese que eles tinham. O aspecto polémico era 2 outros pontos que não eram centrais no livro, mas que se tornaram muito polémicos, e que são os seguintes. Aos 3 anos existe uma diferença muito significativa de IQ, de coeficiente de inteligência, entre raças. Este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto foi uma opinião aqui já um bocadinho menos rigorosa dos autores na altura, que as diferenças de QI aos 3 anos de idade eram principalmente genéticas. E, portanto, estão a ver como, de repente, o livro pode ser, e foi, na minha opinião, justificadamente acusado de ter tendências racistas. Ora, aquilo que para alguns talvez não seja surpreendente, mas para mim foi um pouco surpreendente, foi a investigação que foi feita, muito desta investigação mais recente, tentando tentar medir diferenças de inteligência a idades mais baixas, que não é nada fácil, mas há muitos testes de inteligência que se podem fazer nos primeiros meses de idade. E há um artigo em particular que me parece muito importante, que eu poderei dar-vos a referência mais tarde, do Fryer e Steve Levitt, na American Economic Review, que é uma das revistas de ponta na área de economia, há alguns anos, em que eles de facto fazem um estudo muito sistemático de testes de inteligência aos 8 meses, creio, de idade, e surpresa, não sei se será surpresa ou não, mas as variações entre interraciais são muito mais baixas. Passa-se de um desvio padrão, que foi o que o Bernstein e Murray encontraram aos 3 anos de idade, para 0,05. E se nós depois começarmos a considerar outros fatores, como por exemplo cuidados pré-natais do bebê, etc., então vai para 0, essencialmente. Portanto, eles não conseguem rejeitar que não existem diferenças interraciais genéticas à nascença. Por outras palavras, as diferenças que o Bernstein e Murray encontram aos 3 anos de idade, que isso são factos, são dados, não há nada que nós possamos discutir, e ninguém discute isso, que de facto existem diferenças muito significativas entre raças nessa altura, não são genéticas.
E, portanto, isso tem levado a uma discussão que, na minha opinião, é super interessante, e este será dos últimos pontos que eu apresentarei agora. O que é que acontece durante esses primeiros 3 anos? Porque aos 3 anos, portanto, muito antes de um miúdo andar na escola, já existem diferenças muito grandes entre miúdos em relação a QI, e essas diferenças de QI depois são cumulativas, porque esses miúdos que têm níveis inferiores de QI têm maior dificuldade em aprender e, portanto, é todo um processo cumulativo. É um processo de ovo e galinha, não é? O que é que se passa durante esses primeiros 3 anos? E tem sido muito interessante, que tem uma combinação de psicologia, sociologia e economia tentar atacar este problema. Não é a minha área, mas o resumo que eu faço do que eu compreendi até agora é que isto não vai ser uma grande surpresa. A relação que um bebê ou um miúdo até aos 3 anos tem no contexto familiar com os pais é super importante. Por exemplo, existe uma correlação muito alta entre o nível de palavras que um bebê ouve antes de falar, antes de saber falar, mesmo antes de saber falar, o número de palavras diferentes que ouve e a capacidade de aprendizagem que tem 2 ou 3 anos depois. Uma correlação muito, muito alta. E talvez não seja uma grande surpresa que existe também uma diferença muito significativa entre o número de palavras que um pai ou uma mãe de um bebê, um pai ou uma mãe de um nível económico e socioeconómico mais elevado fala com o bebê em relação ao pai ou uma mãe de um nível de socioeconómico mais baixo fala com o bebê. Uma diferença, um fator de talvez de 2 entre, se nós considerarmos 3 níveis de nível socioeconómico, a diferença no nível mais alto e no nível mais baixo é cerca do dobro, se não mesmo mais. Portanto, chegamos aqui a este ponto, isto está relacionado com a Heckman Equation. Que investimentos que nós possamos fazer a este nível têm uma taxa de rentabilidade que é ordens de grandeza superior ao mesmo euro ser investido numa escola primária, secundária ou universitária. O motivo por que nós não fazemos isso, não sei. Eu termino apenas com um outro estudo muito interessante, e aliás um estudo que foi de autoria daquele que é, na minha opinião, um dos economistas portugueses mais promissores da geração a seguir. Eu já não me considero da geração de pessoas que estão muito ativas na investigação, que é o Pedro Carneiro, irmão da Joana Carneiro, filho do Roberto Carneiro, que é professor na University College de London, e que tem um estudo muitíssimo interessante sobre a Noruega. A Noruega tem a vantagem de ser um país com estatísticas muito boas, talvez o país com melhores estatísticas do mundo, e concretamente ele consegue fazer um estudo, na minha opinião, muito rigoroso sobre o efeito de duplicar o período de licença convencimento de maternidade. Como é que se diz? Maternity leave. Maternidade, exatamente, é isso, maternidade. Como é que se diz? Licença de maternidade. Licença de maternidade, exatamente. É muito interessante porque grande parte do artigo dele é tentar convencer o leitor que a diferença, a mudança em 1975, creio eu, foi uma mudança surpresa. Isto é muito importante para o estudo que as mães não pudessem antecipar 9 meses antes que haveria uma diferença. Isto para um economista é muito importante, para saber que há aqui uma questão de causalidade, não apenas de correlação. Portanto, tendo gasto muitas páginas do artigo a convencer o leitor de que as decisões de fertilidade em 1974 não foram feitas com vista a esta mudança legislativa, isto é, que esta mudança legislativa apanhou as mães de surpresa, o que ele faz depois é uma ideia muito simples, que é o que se chama Regression Discontinuity, que é comparar os miúdos que nasceram nas semanas antes da mudança legislativa, que tiveram apenas, creio eu, 2 meses, e os miúdos que nasceram depois da mudança legislativa, que tiveram 4 meses. Penso que é 2 e 4 meses é a diferença. E depois, como as estatísticas da Noruega são muito boas, ele tem, não é uma amostra de miúdos da Noruega, ele tem todos os noruegueses e norueguesas que nasceram naquelas semanas, todos. Não só isso, ele acompanha-os ao longo de 40 anos com dados praticamente completos sobre
educação, sobre empregos que tiveram, quanto é que ganham, tudo que possam imaginar que tenha estatística na Noruega e está identificada. Não sei exatamente como é que ele conseguiu esses dados, se não é uma questão agora que preocupa, mas resumindo e concluindo, em 2010, ou cerca entre os miúdos que passaram 2 meses com a mãe ou 4 meses com a mãe, são astronómicos. Eles estimam uma taxa de rentabilidade de cerca de 1000%, que é o custo de o governo de pagar 2 meses de licença de natalidade. Portanto, com isso termino. Isto é entre vários exemplos que nós temos tido nos últimos anos sobre a tal equação de Heckman. Já agora, o Pedro Carneiro foi um aluno do Jim Heckman na Universidade de Chicago. Portanto, isto está tudo relacionado de alguma forma. Portanto, com isto eu termino. Eu lancei aqui alguns pontos polémicos, concordo, a estes 3 níveis: ensino superior, ensino básico e secundário e sobre os primeiros anos. Muito bem, e talvez agora já pudéssemos entrar mais... Sim, e não vão faltar aqui comentários e opiniões. Eu pedi à Manuela Cage, portanto, a Manuela Cage é uma gestora, empresária na área do ensino, cobre toda a cadeia de valor, desde o ensino primário, o ensino secundário, o ensino superior. Manuela Cage, se quiser fazer aqui um pequeno statement sobre o que tem sido as experiências, já agora comentar a intervenção do professor Cabral, e depois passamos a outras pessoas. A minha ideia é juntar 3, 4 conjuntos de questões e passo depois ao professor Cabral. Criando aqui alguma dinâmica. Por favor. Muito obrigada, Jaime, pelo convite. Eu, depois desta reflexão que o professor nos deixou, não sei bem por onde é que hei de começar, porque a minha área eu venho das artes. E há 30 anos resolvi, digamos, formar uma escola nas áreas criativas também, portanto, na formação para jovens com mais de 18 anos, na área do cinema, da televisão. Fomos a primeira escola de televisão em Portugal, de fotografia, design, enfim, nas áreas denominadas hoje como áreas criativas. Foi um percurso muito interessante, porque eu foi a primeira vez que eu me senti empreendedora também, porque eu nunca, com uma área eu fiz teatro durante muitos anos e cinema, tive uma carreira de atriz, portanto de repente deixar as artes e pegar numa área como a educação, que foi sempre uma área também que me interessou muito e que eu explorei muito, e muito engraçado porque o professor falou aqui no Ken Robinson, que foi sempre o meu orientador, que foi a pessoa que desde que comecei com este projeto eu me guiei, foi sempre o meu guia. Eu acho que conheço todos os livros deles, todas as intervenções que ele fez, porque realmente deixou-nos há relativamente pouco tempo e é uma pena que não continue entre nós para nos dar mais, porque realmente é uma pessoa que estimula, que motivador, que é incrível. Bom, em relação ao meu percurso, criei esta escola, portanto, há 30 anos atrás, pensando muito nos jovens que queriam seguir uma área criativa e que tinham muito pouco espaço em Portugal para o fazer. Tive sempre uma grande preocupação de fazer este projeto ligado muito ao mercado de trabalho, às empresas, construir currículos que fossem necessários nessa altura ao tecido empresarial, digamos, em Portugal. E esta escola foi, acho eu, este projeto, aliás, dura há 30 anos e tem sido um êxito no sentido em que continuamos a ter uma imensa procura e continuamos a ter uma aderência quer da parte dos alunos, de quem nos procura, quer dos empregadores, muito grande. Eu diria que o êxito deste projeto foi exatamente aquilo que o professor também falou, pensar que cada pessoa é uma pessoa, conhecer as pessoas que temos na nossa frente. Nós temos turmas com 16 alunos neste projeto, não temos mais que 16 alunos porque achamos exatamente que mais do que esses alunos não nos dá a possibilidade de conhecer quem temos na nossa frente. E, portanto, este lugar, este lado também muito afetivo, este lugar um pouco familiar, se quisermos, conhecer quem é que nós temos, qual é o objetivo dessa pessoa ao nos ter procurado, o que é que ela quer atingir, ajuda muito a criar esta relação de êxito também naquilo que nos proporcionamos fazer e naquilo que quem nos procura
quer atingir. Bom, isto aconteceu em 91, em 93 eu pensei que gostaria de ter também neste grupo jovens mais novos ainda, e nesse sentido, como nós só tínhamos a partir dos 18, o Ministério da Educação tinha nessa altura um desafio que era a criação de escolas profissionais, que davam equivalência 10º, 11º e 12º ano, nós concorremos, também com um desafio muito interessante, porque o Ministério não tinha à altura este tipo de currículos na sua oferta e, portanto, todos estes currículos foram desenhados por nós, o que foi também um desafio muito interessante aqui nessa perspectiva de conseguirmos, mais uma vez, chamar as famílias, chamar as empresas, chamar a sociedade ao desenhar este currículo para que realmente os jovens tivessem o êxito que consideramos que estão a ter. Não satisfeita ainda, em 2002, isto vai ser muito rápido, em 2002 eu, entretanto, fui avó, tive netos e achei e adorava que realmente o interessante era era ter a possibilidade de ter crianças muito jovens e ter, digamos aqui, uma metodologia, uma atenção também diferenciadora daquilo que era o que nós poderíamos encontrar em Portugal. E nesse sentido, achei eu, tentei, enfim, propor ao Ministério um outro projeto, foi um bocadinho difícil e eu contornei, e isto é uma fase da minha vida engraçada, que foi pôr um anúncio no jornal a dizer compra-se colégio em Lisboa. E na verdade não estava nada à espera, fiz isto e pensei, bem, o que é que vai acontecer? E na verdade tive muitas respostas e daquelas que tive, o que me cativou foi, nem foram as instalações, não foi o currículo do que se estava a acontecer naquela escola, mas foi algo que me cativou, que foi a forma como a equipe funcionava com as crianças. Este colégio tinha crianças dos 4 meses, que é a altura em que entram nas creches em Portugal, dos 4 meses ao 9º ano. E foi muito interessante perceber essa ligação da equipe, dos professores, dos auxiliares, de todos os profissionais que ligavam, com a ligação que tinham com as crianças. Nesse sentido, acabei por adquirir este colégio, que estava numas instalações, é um colégio que já existia desde 1962, creio eu, se chama Cesário Verde, estava ali na área de Moscavide e neste momento nós trouxemos-o ali para a zona da Expo, mas o muito interessante foi ouvir aqui os desafios que o professor Luís Cabral nos colocou, exatamente, e o que mais me fascinou aqui, o nosso projeto está muito baseado, a nossa metodologia, na arte, na criatividade. Portanto, nós utilizamos a criatividade e a arte não como, utilizamos-lo como um fator de desenvolvimento da criança, um fator de aprendizagem. Portanto, nós não utilizamos a arte pela arte, mas utilizamos a arte relacionada com as outras, ligada às outras disciplinas. E neste sentido, nós conseguimos transmitir às crianças, e aqui vão dos 4 meses, como disse, até ao 9º ano, uma série de skills que dentro das próprias disciplinas não se consegue. Dou aqui um exemplo, o teatro. Quando se liga ao teatro, que é aquele que eu melhor conheço e que é mais familiar, o teatro é muito interessante se pensarmos que numa peça de teatro nós temos que trabalhar em equipe. Se não trabalharmos em equipe, se não estamos atentos, se não sabemos ouvir, se corporalmente não exprimimos aquilo que estamos a dizer, se não sabemos comunicar, se não sabemos resolver um problema, sei lá, uma série de skills que podem ser passados através da arte. E esse foi o nosso projeto e tem sido o nosso projeto creio eu que também a esse nível tem sido muito estimulante para quem nos procura, fazemos-lo sempre, tentamos sempre muito estar com a ligação com as famílias, com a sociedade de uma maneira geral, trazer problemas que hoje todos nós temos que conhecer e tentar de alguma forma dar resposta, e isso nós trazemos muito àquilo que é o nosso dia a dia.
Pronto, a partir daqui posso. Agora só dizer só mais uma coisa, em relação àquilo que o professor disse e aos pequeninos, eu acho que muito importante é realmente o estímulo que quer é dado em casa ou é dado depois na escola. E nós, em relação às artes, nós, por exemplo, temos um concerto que é dado todas as semanas aos meninos do infantário, aos pequeninos dos 4 meses, para além de lhes ensinarmos música, de os fazermos sentir toques, sons, cores, enfim, tudo isso acho que é muito importante e estou perfeitamente de acordo que o grande investimento tem que ser aqui. Muito bem, Lacaz. Excelente. Passamos agora ao professor Sebastião. O professor Sebastião, não, muito bem. O professor Sebastião Azevedo, que foi antigo reitor da Universidade do Porto, penso que tinha aqui um pequeno comentário à volta das propinas, né? Passamos agora para o ensino superior. Isto vai ser muito dinâmico. Faz favor, Sebastião. Naturalmente, o tema da educação é um tema absolutamente fascinante, tem sido genericamente um tema do meu pensamento e da minha reflexão há mais de 40 anos, há 45 anos, e há, obviamente, muitas vertentes. Eu, quando vi o título que o Luís Cabral deu, Uma Nova Educação, pensei que ele iria abordar questões relacionadas com os modelos pedagógicos associados à revolução digital em que nós estamos, não é? Que estamos numa revolução maior, da dimensão talvez da revolução industrial do século XVIII, seguramente que maior que a do século XIX e que começou em 1950, com aquilo que é a terceira, nós não sabemos, estamos na terceira, na quarta, eu acho que já estamos na quarta revolução, mas portanto esse é um tema também muito, muito, muito importante, o que fazer com os modelos digitais, com os modelos híbridos de educação, mas enfim, não foi isso que o Luís falou. É bem claro, e não vou gastar mais do que 5 segundos a dizê-lo, ou 10, que é crucial a educação desde a infância, desde a primeira idade. Eu tenho netas, tenho agora uma de 1 ano e pico, e claro que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de todo o jovem, quer dizer, tudo aquilo por que eles passam. Eu tenho dúvidas relativamente à questão do QI. É evidente que há diferenças genéticas, mas a componente social, essa sim, é de uma enorme importância e obviamente que se reflete depois no desenvolvimento das crianças. Mas 2 notas sobre o ensino superior, porque não estou aqui para fazer uma palestra. Primeiro, realizou-se em 2019 uma triste convenção do ensino superior organizada pelo CRUP, que não foi mais do que uma manobra de propaganda política tremenda e que levou à redução das propinas. Eu na altura escrevi uma carta muito pesada ao CRUP sobre esse assunto, porque é de facto um erro colossal. O valor das nossas propinas era um valor razoável, na idade em que os jovens estão no ensino superior, é bom que eles claramente comecem a dar valor ao dinheiro, é muito importante que comecem a dar valor ao dinheiro, é uma forma de subsidiar os mais ricos, não tenho dúvida nenhuma, está de acordo com aquilo que o Luís disse. O que falha em Portugal de uma maneira tremenda, em termos europeus, é algo que os colegas e as pessoas interessadas, alguns daqui saberão, está de 2 em 2 anos publicado pela Comissão Europeia num documento chamado Eurídice. O Eurídice faz uma apreciação dos sistemas do ensino superior e logo nos primeiros gráficos apresenta a relação entre propinas e apoios sociais. E nós temos propinas, sim, temos 100% dos alunos a pagar propinas, não releva se é 1.000 ou 50.000 ou 500, são 100% dos alunos, mas depois estamos na cauda, ou quase na cauda, dos países que dão apoios sociais. E isso, aliás, verificou-se agora com a pandemia. Eu tive ocasião de escrever ao nosso ministro na altura, há 1 ano e meio, houve uma falha tremenda do governo em apoiar socialmente os estudantes nesta passagem para a pandemia, nesta passagem por novos modelos de ensino. Portanto, o fundamental é que em Portugal se aposte, claro, que no ensino muito básico, sem dúvida nenhuma, mas na medida da nossa disponibilidade, se aposte no apoio social aos estudantes e não na diminuição das propinas, até porque as propinas são uma pequena parte, em termos relativos, são uma pequena parte do custo global do ensino de um estudante. Uma outra questão muito importante que o Luís aflorou, eu acho que o ensino básico deve ser mais centralizado que o secundário, para ser franco. Eu penso que o ensino básico descentralizado levanta muitas questões, mas o secundário sem dúvida nenhuma. Agora, é o problema da autonomia das instituições. Mas a autonomia não é autogestão, e isso é um gravíssimo problema que há em Portugal, que é pensar que a autonomia é autogestão.
A autonomia tem que ser, eu tenho uma frase sobre esse assunto, que é: as instituições devem ter uma autonomia auditada no quadro de uma missão contratualizada. Isto é, eu penso que no sistema público, na componente do sistema público, os governos têm obrigação de promover a diversificação da oferta. Nós temos que dar uma oferta aos nossos jovens na idade dos 15, 16, 17, 18, 19 anos, 15, 16, 17, 18, uma diversidade de oferta que vá de encontro às apetências e às competências que eles têm. E não um afunilamento da oferta, que é o que ainda largamente acontece em Portugal neste momento. E, portanto, o que há a fazer é promover por parte dos governos, em termos de políticas públicas, essa autonomia auditada, é bom que não haja dúvidas sobre isso, no quadro da missão contratualizada, dizer às instituições: sim senhora, nós temos aqui um contrato para vocês, damos X para vocês fazerem isto. Dentro de fazerem isto, façam como entenderem e tenham a capacidade de desenvolvimento que tiverem, não é? Pronto, portanto são os dois pontos que haveria muitos mais pontos. Muito bem, sim senhor. Eu vou dar só agora a palavra a mais uma pessoa e passo já ao Luís Cabral e depois passamos a uma segunda rodada, pronto, dentro do tempo que temos cuidado. João Palmeira, que é o Presidente da Associação Portuguesa da Imprensa. João, muito obrigado por estar aqui também. É que assim alguma novidade, está bem? Faz favor. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu troquei alguns mails com o Luís Cabral sobre uma matéria completamente diferente daquela que nós estamos aqui hoje a discutir, mas foi para mim um grande gosto ter podido corresponder-me com ele nessa ocasião. É verdade que eu sou o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, mas hoje aqui vou-vos dizer que eu também fui Presidente do Conselho Geral de um Politécnico e fui membro do Conselho Geral do Politécnico. Durante 6 anos, eu tive todos os anos que discutir uma coisa, que era quanto é que as pessoas vão pagar de propinas. Isto já se passou há uns 5 anos atrás e eu hoje em dia ainda continuo a não perceber qual era a racionalidade daquelas discussões. Percebo uma outra coisa, era a parte política, ou seja, a parte do suporte político das decisões que se tinham que tomar. Como imaginam, num Politécnico há cursos de tudo, cursos de economia, mas também havia cursos de natureza, por exemplo, de saúde, e eu vi pessoas tão impreparadas quanto eu para discutir as questões de economia, a fazerem fincapés tremendos sobre os valores que se tinham que atribuir a uma propinas apenas por comparação ideológica. E esta matéria é uma matéria fundamental se os contributos que o Luís Cabral aqui nos quis trazer precisam ou podem servir para alguma coisa. Portanto, eu queria muito, e tomei aqui esta nota que me pareceu muito importante, queria deixar também aqui um desafio. E o desafio é este. Por que razão, Luís Cabral, é que nós temos que olhar para a universidade como sendo um caminho para o trabalho e não olhamos para a universidade como sendo um caminho para a sociedade, para o lazer, para a diferença, para a cultura, pura e simplesmente para a escolha ou a não escolha. E isto é uma matéria porque eu sou filho de pais que nunca escolheram, disseram-me sempre que eu é que tinha que escolher e eu era responsável por isso, sou pai de filhos que nunca me deixei embalar pela ideia que tinha eu que escolher ou que tinha que os empurrar e já estou a fazer a mesma coisa com os meus netos. Portanto, estes 2 pontos, a ideologia, a importância que a ideologia tem num país como Portugal, na determinação das propinas, isto por um lado, e por outro lado esta abertura que a universidade tem que ser como centro de conhecimento e de pensamento, muito mais focado nisto. Tenho pena de não vos poder contar 2 experiências muito interessantes, uma que tenho com Marselha no quadro de uma rede de professores e de formadores de ciências da comunicação e do jornalismo, que tem a ver com isto, mas ficará para uma outra ocasião, e com a China. Com a China, como eu descobri que uma escola em Portugal, o Colégio João de Deus, e uma escola na China faziam exatamente a mesma coisa com crianças pequenas, com os mesmos objetivos culturais e artísticos. E isto é muito importante, mas um dia suponho que o Jaime Quezada quererá de outra maneira. Mas mais uma vez, Luís Cabral, muito obrigado, foi mais uma vez um gosto de estar aqui consigo.
Eu tenho aqui uma nota que o Bernardo Ivo Cruz, portanto, que também faz parte deste grupo, tem 2 questões muito, muito rápidas, portanto, Bernardo, se forem mesmo rápidas, assim fica já para o primeiro grupo. Faz favor. Muito obrigado, são de facto muito rápidas. Boa tarde. A primeira pergunta era quando o Sr. Professor falou do valor marginal do ensino superior, que é 0 ou próximo de 0. Fiquei na dúvida se estamos a falar de licenciaturas ou também de mestrados e doutoramentos, se o valor marginal do ensino pós-graduação também é 0 ou próximo de 0. A minha segunda pergunta... Posso fazer imediatamente. O sistema americano não faz essa distinção e, portanto, é o curso de 4 anos que não faz essa distinção entre licenciatura e será mais próximo de licenciatura do que mestrado. Ok, muito obrigado. A segunda pergunta talvez não seja uma pergunta, era mais um desejo. Juntava-me ao Sr. Reitor, Sebastião Feio Azevedo, se houver alguns comentários que queira fazer sobre o ensino na época da Revolução Digital, lembrando que o professor Joseph Aoun, que é presidente da Northwest University, chamou de Humanistics, que é num livro que ele publicou interessante sobre Robot Proof, the Higher Education in the Age of Inteligência Artificial. Se houvesse alguns comentários que a pessoa quisesse fazer sobre as mudanças ou as alterações que a 4ª Revolução Industrial trará ao ensino, eu ficava-lhe grato. Muito obrigado. Muito obrigado, Fred. Faz favor, a palavra é sua. Bom. Não sei se... Muito bem. Posso, então, responder a alguma das perguntas? Sim, faz favor. Super interessantes as perguntas. Aliás, eu arrependo-me de ter escolhido tantos pontos, porque de facto isto talvez tenha levado a uma discussão um bocadinho demasiado dispersa, mas enfim, Está muito bem. É o que é, não é? Exatamente. Tentando juntar aqui 2 coisas, em relação ao sentido básico e secundário, portanto, respondendo tanto ao Sr. Reitor como à Manuela, fizeram observações que me parecem muito, muito interessantes e correndo o risco de repetir um pouco o que eu tinha dito anteriormente, e de facto estou completamente de acordo que na medida em que diferentes pessoas têm diferentes caminhos de aprendizagem, mesmo que seja a aprendizagem dos mesmos conceitos, que sejam feitos de forma diferente, nós temos de dar condições para que elas sigam os caminhos diferentes. E a criatividade, o caminho criativo, em particular, na minha opinião, é muito importante. E, de facto, o sistema demasiado centralizado que nós temos tido na escola pública portuguesa torna muito difícil a muitas crianças seguir esse caminho. Portanto, isso é verdade não apenas ao nível de escola de cinema para universitários, é ao nível desde o ensino primário, na minha opinião. Agora, a questão é como é que o sistema atual, na minha opinião, não favorece isso de forma nenhuma. Eu penso, e penso que estarão de acordo, que dentro do sistema público deveria haver um sistema que permita mais facilmente a criação e implementação de projetos como o que a Manuela descreve, mas que eles devem ser feitos, na minha opinião, não a partir do Ministério, dizer, vamos agora criar escolas A, B e C, mas com um sistema que, com essa tal autonomia auditada, que me parece fazer todo o sentido, que é, aliás, o sistema das Charter Schools dos Estados Unidos, aliás, tem uma auditoria mais estrita que as próprias escolas públicas tradicionais, com essa autonomia auditada, dizer, se vocês têm um projeto diferente, mostrem-nos o projeto. The proof of the pudding is in the eating. Se funciona, nós estamos totalmente dispostos a continuar a financiar esse projeto. E pode ser uma coisa baseada na criatividade, com o teatro. Pode ser uma escola Montessori, pode ser uma escola baseada no campo, as pessoas fazem coisas com a... Eu sei lá. Nesse sentido, eu acho que não há nada como deixar a criatividade, porque há muitas pessoas que têm projetos e como é possível que, por mais iluminados, por mais estudos sobre educação que uma equipa na Avenida de 5 de Outubro tenham feito, como é que é possível que eles tenham essas ideias todas? Não vão poder ter. Portanto, para mim, no ensino básico e secundário, claramente o ponto número 1 é a criação de condições para essa tal descentralização com a devida auditoria. Não é uma questão de o free for all. A coisa tem de ser feita de acordo com certos parâmetros, mas deixar, como é evidente, como dizia, corresponder a este princípio fundamental que as pessoas são diferentes e, portanto, não podem ter modelos de educação uniformes.
Isso já agora sem desprimor de que haja exames nacionais, que existam formas de aferição comum que também têm o seu papel, como é evidente. Portanto, isso responder a essas duas intervenções que me pareceram muito interessantes e muito importantes. Em relação ao que o João Palmeiras referiu, que também pareceu uma observação muito interessante, que é qual é o objetivo do ensino terciário? Eu, de facto, se tivesse tido mais tempo, eu teria falado também sobre isso, que é, deixe-me dizer, se vale a pena uma história, um episódio. Quando eu fui primeiro para os Estados Unidos, em 1985, conheci na Califórnia um americano, aliás, de origem portuguesa. Portanto, reparem, em 85, portanto, a Universidade Portuguesa ainda é muito pequena, não existem, começam a existir universidades privadas, mas ainda é o ensino universitário em Portugal, ainda é muito do estilo, eu faço um curso, tenho um emprego e pronto, a coisa está muito, é muito linear nesse sentido. Então, conheci este sujeito, que era, aliás, de origem portuguesa, tinha um bisavô que era português, mas enfim, era americano. E então, ele dizia, então foste para a universidade? Sim, fui para a universidade. E o que é que estás? Eu estudei matemática, eu sou licenciado em matemática. E então em que é que trabalhas? Eu sou um florista. E eu fiquei, nunca mais me esqueci do meu choque para a mentalidade portuguesa, uma pessoa que estudou nos anos 70, entrou na universidade nos anos 70, de ver uma pessoa que tirou um curso de matemática e trabalha como florista numa loja de flores. Para mim não fazia sentido absolutamente nenhum. E o mais interessante foi não só o choque que eu tive, isso fez parte do meu choque cultural de entrar na sociedade americana em 1985, mas o choque que o Peter Rose, que era o nome dele, o choque que o Peter Rose teve com o meu choque. Ele ficou muito estranhado que eu ficasse, porque eu expliquei-lhe, eu acho que então foste estudar matemática, foste tirar um curso de matemática e depois trabalhar como florista, isso não faz sentido nenhum. Ele não percebia como é que para mim não fazia sentido nenhum, porque ele dizia, eu sempre gostei de flores, sempre foi a coisa que quis fazer, eu gosto imenso deste trabalho, mas também gosto muito de matemática, portanto, resolvi estudar matemática na universidade, qual é o problema? Ele não percebia qual era o problema. Ele não percebia porque, para mim, uma pessoa que faz um curso superior é justamente para entrar numa carreira profissional. A ideia de fazer um curso superior, de entrar na universidade para aprender, para enriquecer os seus conhecimentos, é uma coisa que fazia muito pouco sentido para mim na altura. Felizmente, essa mentalidade já vai mudando e, portanto, eu concordo concretamente com a ideia do ensino na universidade ser uma forma de aquisição de conhecimentos, de inserção na sociedade, uma forma de enriquecimento humano, independentemente do aspecto de carreira profissional em si. Eu penso que nós vamos começando cada vez mais a ter esse sentido, embora com um choque muito grande, este surto universitário que nós tivemos, que foi quadriplicar o número de alunos da universidade em uma geração, é evidente que há aqui custos de ajustamento, e um dos custos de ajustamento é as pessoas pensarem que aquilo que eram os anos 70, que tiravam um curso de advocacia, tinham um trabalho como advogado, tiravam um curso de medicina, tinham um trabalho como médico, tiravam um curso de engenharia, tinham um trabalho como engenheiro, era garantido. Isso hoje em dia não é garantido. Mas ainda bem, porque isso significa que nós estamos a entrar numa fase mais alta do desenvolvimento da espécie humana, meramente da sociedade portuguesa, em que o ensino universitário não é apenas um projeto profissionalizante, mas é também uma forma de enriquecimento humano. E cada vez mais vamos ter mais que pensar nesse sentido, e é bom que assim seja. Há 50 anos era a quarta classe, digamos assim, era o denominador comum que as pessoas tinham, hoje em dia é cada vez mais avançado. Portanto, não tem quaisquer problemas com isso. E o que é que... Tinha depois os comentários do Bernardo e do Cruz, aquela questão digital, penso eu. Ora, isso é um tema muito complicado, porque é muito difícil para mim e para muitos economistas que eu conheço compreender o que é que são as áreas de conhecimento requeridas pela economia pós-revolução digital. Quer dizer, há uma forma muito simples de responder a isso. As pessoas têm de começar a estudar Python e Java e outras línguas de computação. Quer dizer, isso é verdade para uma fatia muito estreita da população. É verdade que
há aqui uma quantidade de empregos na área de computação que vão ser importantes. E data analytics, estudar... Isso é a parte mais fácil da resposta. O resto é muito difícil. E eu não estou a tentar esquivar-me aqui à pergunta, mas eu gosto de explicar a coisa da forma seguinte. As pessoas, quando falam da revolução digital, as pessoas dizem, vão ser destruídos muitos empregos, vai haver desemprego. Não, atenção, você está a dizer duas coisas diferentes. Vão ser destruídos muitos empregos, isso é claro como a água cristalina. Eu lembro quando entrei para a universidade nos anos 80, ainda me lembro de havia uma sala cheia de datilógrafos e datilógrafas. Uma montanha enorme ali, esses empregos desapareceram completamente. Portanto, é evidente que vão desaparecer muitos empregos, mas não vai haver desemprego, porque vão ser criados muitos novos empregos. A questão difícil não é prever se vão ser criados novos empregos ou não. Claro que vão. A questão está a saber quais é que são. Isto é, se eu me puser voltar para o ano 1900, e estou a falar com uma pessoa nos Estados Unidos, que trabalha no campo. Reparem, em 1900 e nos Estados Unidos, cerca de metade da população está no setor agrícola. Eu repito, os Estados Unidos, a maior potência industrial do século XX, se nós voltarmos para o princípio do século XX, será entre 40% e 5% de pessoas que são agricultores. Portanto, eu vou lhe dizer, eu tenho uma bola de cristal, eu fiz as previsões, e agora com toda uma série de revoluções que haverá durante o século XX, dentro de 100 anos, a percentagem de americanos que serão agricultores será 1,5%. Ele desmancha-se a rir, como é evidente, vai gozar com outro. Então somos agora 45% e diz que vai ser 1,5%. Isso é impossível, como é que as pessoas vão comer? Quer dizer, olha, não só vão comer, mas o número de americanos vai triplicar, entretanto. Então aí ele, enfim, deixe de ouvir, deixe de prestar atenção porque não acredita no que estou a falar. Mas enfim, se eu conseguir convencer de facto que é verdade que o número de pessoas na agricultura vai baixar de 45% para 1,5% e o número de americanos vai triplicar e mesmo assim as pessoas vão conseguir sobreviver, então vai ficar tudo no desemprego? Quer dizer, não, olha, muitos destes empregos agrícolas vão ser destruídos, isso é verdade, vai acontecer principalmente durante os anos 20 e 30, já agora, posso dizer isso, mas vão ser criados novos empregos. Então que novos empregos é que vão ser? Então eu depois começo a dizer-lhe, olha, vai haver jogadores de beisebol profissionais, quer dizer, isso para jogadores de beisebol profissionais, quer dizer, isso não faz sentido nenhum, quer dizer, é um jogo, quer dizer, olha, vai haver nail spas, um sítio onde as pessoas vão tratar das unhas, que coisa mais estranha. Vai haver personal trainers, pessoas que ajudam a fazer esse, quer dizer, eu começo a descrever todos os empregos que foram criados, já para não falar, vai haver pessoas que fazem redes sociais, que fazem videojogos, que fazem... Enfim, já não para falar toda a questão tecnológica, e então estaria completamente fora. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu poderia ter previsto relativamente facilmente, e vários economistas o fizeram, que seriam criados muitos novos empregos durante o século XX. Agora, prever quais seriam esses empregos e quais seriam as características necessárias para esses empregos, eu estou convencido que teria sido muito difícil alguém ter feito essa previsão. E, portanto, eu não estou a tentar esquivar-me à pergunta, mas... não tenho quaisquer dúvidas que haverá muitos novos empregos. Posso dizer em níveis muito gerais, e no caso português, onde é que eu acho que são estas áreas? E posso dizer, são a área do well-being, que é a saúde entendida de uma forma muito vasta, inclui um personal nutritionist, um personal trainer, todo o tipo de empregos à volta do well-being, que é mais do que hospitais, é uma coisa muito mais vasta. São a educação, não simplesmente no sentido do ensino básico e secundário, mas, por exemplo, uma pessoa ter... visitas guiadas a Lisboa Histórica, ou passeios pela Serra da Estrela, em que vão aprender a botânica local. As pessoas, à medida que vão tendo mais tempo, não só na reforma, mas também um fim de semana de 3 dias, vão querer fazer mais coisas. E a educação aí, nomeadamente a educação não formal, não para graus, vai ter um crescimento altíssimo. E, finalmente, o entretenimento. Quer dizer, aqui não estou a dizer nada que as pessoas não saibam, nós temos cada vez mais tempo livre, a semana de 4 dias está aí, já, e portanto vamos ter cada vez mais tempo para ocupar. E portanto, estas são as áreas em que vai haver novos empregos. E portanto, as características que são mais importantes são as características que ajudam a criar empregos nestas áreas. Mais do que isso, eu não confio em ninguém que tem previsões. Eu não confio em outras previsões. Tenho muita pena, mas para além disto, eu acho que estão a inventar. Muito bem. Passo agora a palavra ao Pedro Afonso, que é o CEO da Vinci Energy, e penso que é colega do professor Cabral
na IESA, no Advisory Board, penso eu, no Conselho Estratégico. Pedro. Conselho Geral. Conselho Geral. Boa tarde a todos, é sempre um prazer vir aqui a estas sessões, Jaime, parabéns por organizar estes momentos para nós todos, penso que estamos muito gratos por isto. É tão rico ver a apresentação do professor Luís Cabral como das intervenções das pessoas. Eu tinha uma pergunta para a Manuela Carlos, desculpa antes de ir ao professor Luís Cabral. Pode fazer isto, é aberto. São três pontos só que eu vou comentar. Muito bem. Porque é que o Colégio Cesário Verde não tem ensino secundário? Pelo menos é a informação que eu tenho há algum tempo. Essa é a primeira questão. E depois tenho um ou dois comentários a fazer. E vou fazer com o meu ponto de observação, e portanto é um ponto de observação interessado e interesseiro, se quiserem, e até um pouco egoísta. Mas ao mesmo tempo é também um ponto de sociedade. O grupo onde trabalho e que lidero aqui em Portugal, nós somos cerca de 2.000 pessoas, contratámos durante a pandemia, portanto durante 2020 e 2021, 852 pessoas, e temos à data de hoje 344 posições de trabalho que não conseguimos preencher. 344. Estamos a falar de cientistas de dados, eletricistas, engenheiros de redes, profissões do IT e da energia, portanto nos dois setores. São profissões sobretudo do saber fazer com as mãos, saber fazer com o cérebro, mas saber fazer coisas. Portanto, entregar um serviço ou um produto acabado a um cliente, com isso gerar um valor, produzir um EBIT, em linguagem financeira, e gerar valor para a empresa. São 344 posições de trabalho que nós não conseguimos preencher. Isto não é um problema só de Portugal, é um problema do mundo, sobretudo do mundo desenvolvido. Há imensa falta de pessoas nestas áreas e estou a falar aqui um pouco na primeira pessoa, porque temos este desafio enorme. Se nós conseguíssemos ter estas pessoas disponíveis no mercado, nós conseguimos produzir, com cada hora de trabalho destas, nós conseguimos produzir um valor alto. Os salários são naturalmente acima do salário médio nacional. A média dos salários destas pessoas é um salário médio superior ao salário médio nacional, e por isso o valor económico é automático e é gerado. E há aqui um problema que, de uma forma geral, as pessoas vão pondo a cabeça debaixo do tapete, como se costuma dizer, e vão olhando um bocadinho para o lado, e há esta desconexão entre o sistema educativo todo, não é apenas as escolas, é o sistema educativo todo, portanto desde a escola tradicional, as escolas profissionais, que não existem em Portugal, e o ensino superior e tecnológico. Há um descasamento entre isto e a economia. Eu não percebo nada de economia, percebo ainda menos de ensino, fui aluno do técnico, da católica, portanto enquanto aluno fui aluno como outras pessoas, e tenho uma empresa para gerir. E por isso, enquanto empresa, sou cliente do sistema, entre aspas. Ou seja, contratamos de forma massiva, labor intensive, e não temos pessoas para contratar. Este é um problema de todas as empresas destes setores. E o tema de fundo é que, ao mesmo tempo que se começam a abrir posições de trabalho por via da robotização e da automatização e da inteligência artificial, porque se na Revolução Industrial primeira nós substituímos músculo por máquinas, hoje substituímos componentes do nosso cérebro por algoritmos, que fazem muito mais rapidamente as nossas coisas. E temos que pôr todos a funcionar em conjunto. E, portanto, enquanto cliente deste sistema, temos aqui dois problemas. Portanto, o primeiro são, de facto, as skills que nós precisamos de ter a bordo das nossas equipas para entregar duas coisas muito difíceis e às vezes antagónicas. Por um lado, a criatividade de encontrar soluções para problemas, e por outro lado, a disciplina do delivery on time e on budget dos projetos. E são duas coisas que aparentemente são antagónicas, mas que nós precisamos nos quadros da empresa. E numa empresa, como sabem, temos objetivos, temos timings, temos clientes que temos que servir, e é assim que a coisa funciona. Portanto, por um lado, temos o desafio das qualificações, por outro, o desafio do volume das pessoas que necessitamos ao mesmo tempo. E quando estamos em processo de crescimento económico, nestas atividades que agora estão a gerar novos empregos, às vezes não podemos ser perfeitos, mais vale feito do que perfeito. Então reduzimos um bocadinho a qualidade e vamos contratando e depois formamos ao longo do tempo na empresa.
Pronto, gostava de expor este tema ao professor Luís Cabral, sobre porque é que o mundo desenvolvido não encontra formas, com tanta gente desempregada, é que não estamos a falar de pessoas que precisam do tradicional canudo, como nós dizemos em português. Exato. Há profissões que são formações profissionais que nós podemos pôr a produzir amanhã, já agora a exportar, em alguns casos, de Portugal para fora. Portanto, esta é uma questão. E a última questão é, completamente de acordo que a universidade deve ser um espaço de conhecimento. Eu já há alguns anos também utilizo um pouco a universidade como espaço de conhecimento, não tanto para ir fazer formação para trabalhar, mas também, mas como espaço de conhecimento para partilhar ideias, para receber ideias novas. Mas há uma coisa que eu gosto de dar, que é o meu caso pessoal. Os meus avós eram pessoas que não sabiam, nunca foram à escola, não sabiam ler nem escrever. Os 4. Do interior, portanto viviam de uma economia rural de subsistência, e há um artigo da OCDE, um estudo da OCDE de 2018, que diz que em média em Portugal demora 5 gerações, portanto 120 anos, diria, para que uma família de rendimentos baixos passe para rendimentos médios. E no meu caso, o sistema educativo público deu-me a vida que eu tenho. E por isso, agradecido para todo sempre a esse sistema público que me deu aquilo que eu tenho, que foi claramente um elevador social muito mais rápido através da escola. E o tema de fundo, para mim, é este. A escola deve ser isso, deve ser um espaço de conhecimento. Mas há muitas pessoas que provavelmente, se tivessem conhecimento que a escola as podem tirar de uma situação social que não é tão interessante como a que têm hoje, muito provavelmente poderiam-se agarrar ao sistema e de alguma forma evoluir com ele, e nós ganharmos novos braços e cérebros para contratar e pôr a produzir. E isto tem aqui várias dinâmicas, tem dinâmicas também psicológicas, porque é que as pessoas não conhecem estas áreas e porque é que não se viram para aqui para terem empregos melhores e mais bem pagos, porque é que ninguém diz isto às pessoas, porque é que isto acontece assim, porque é que o mundo é assim. No fundo é esta a minha... É este o meu... Eu passei agora ao Miguel Fontes, que é o diretor da Startup Lisboa, e portanto que lida muito com o mundo do empreendedorismo. Miguel. Sim, senhor. Muito obrigado, Jaime. Muito boa tarde a todos. Cumprimento, obviamente, os presentes. É a primeira vez que tenho a oportunidade de me juntar a estas conversas. Muito bem. Então junta-se muito bem. Com grande gosto o fiz e o faço. Ouvi atentamente a intervenção do professor Luís Cabral. Ela, de facto, teve a riqueza de tocar vários temas. Tem, de facto, essa contingência de ter um bocadinho de dispersão, mas o ótimo é inimigo do bom. Mas eu vou, se calhar, para não me alongar e, portanto, para que outros também possam falar, tocar de uma forma dispersa em alguns pontos que a sua intervenção me suscitou e também aquelas que agora temos ouvido, nomeadamente esta última do Pedro Afonso, que achei muito interessante. Muito interessante em 2 dimensões que gostava de sublinhar. Uma é, eu acho que nós celebramos muito pouco a obra da escola pública entendida neste sentido, enquanto transformador social, enquanto elevador social, podemos fazer as declinações que quisermos desta expressão, todos sabemos de que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma sociedade muito pouco democrática que em muito pouco tempo acelerou de forma brutal dinâmicas sociais e só o fez porque, entre outros fatores, a educação desempenhou um papel central. E, portanto, acho que qualquer discussão sobre financiamento de ensino superior, sobre o papel da relação da escola com o mundo do trabalho, sobre o lugar do ensino nas sociedades contemporâneas, qualquer discussão, em Portugal, se a quisermos contextualizar num espaço, num território, numa história concreta, não pode ignorar esta dimensão do seu papel transformador da sociedade portuguesa. Eu costumo dizer que os portugueses adoram celebrar a gesta dos descobrimentos, adoram todos dizer fomos gloriosos e é sempre uma história apologética, mas era muito mais mobilizador e mais interessante se fizéssemos aquilo que o Pedro Afonso acabou de fazer e que eu me posso associar. Também eu tenho avós que não foram à escola. E se nós celebrássemos isso, perceberíamos, e se calhar isto também agora, desculpem, mas estamos em época de eleições e portanto não resisto a este comentário, estaríamos todos mais vacinados para o fenómeno do populismo se celebrássemos todos os dias a obra da democracia, nomeadamente nesta dimensão de desenvolvimento socioeconómico que o nosso país teve. É que, de facto, eu conheço muito poucos casos na história em que em tão pouco tempo, e aqui a educação foi e é absolutamente central, nós tínhamos saído de uma sociedade tão atrasada, tão pobre, para a esmagadora maioria dos portugueses, obviamente, mas como em tudo, alguns às vezes esquecem-se disso porque olham a partir de um lugar que é umbilical e que é de privilégio, mas para o comum,
dos mortais e, portanto, não há nada como a estatística, e o professor Luís Cabral sublinhou bem, o colosso dos números hoje de acesso ao ensino superior. Isso chama-se democratização do acesso e, portanto, acho que isso é um legado que nós devemos saber preservar. Muito rapidamente, outra nota, o papel da centralidade hoje das instituições de ensino, independentemente dos níveis. Isso é um tema que hoje me preocupa muito enquanto cidadão, que sempre foi assim, mas hoje é cada vez mais, ou seja, a escola não é a única forma, não é a única fonte de conhecimento, produção de conhecimento, de acesso ao saber, e hoje os miúdos, nomeadamente nas idades mais precoces, quando chegam à escola estão expostos a diferentes fontes de informação, de conhecimento, umas melhores, outras piores, mas têm manifestamente fontes concorrenciais da escola. E nós temos todo um sistema de ensino em que há muita dificuldade dos profissionais de ensino conseguirem incorporar essas outras fontes de conhecimento e lidar com elas. E depois isso gera conflitos grandes do ponto de vista pedagógico, das dinâmicas de aprendizagem, e acho que esse é um tema que normalmente quando se fala do digital está só a pensar em questões de metodologia, de como transformar os conteúdos mais apelativos, de como utilizar as potencialidades do digital, mas é um bocadinho mais fundo do que isso. É que quando se entra na escola hoje, as fontes de conhecimento a que todos nós estamos expostos, nomeadamente as crianças, não tem nada a ver com o que era há 20 anos atrás, relativamente ao papel da centralidade da escola. Portanto, também gostava de deixar esse tópico para discussão. E uma última nota muito telegráfica, mas que não resisto, e que tem a ver com, também eu gosto de ser provocatório como o professor Luís Cabral, que é a questão dos testes do QI, de facto, se tem sempre alguma alergia a determinadas abordagens que tendem a valorizar mais essa componente potensamente genética, esquecendo que os próprios testes e a própria construção social desses instrumentos de medição de inteligência também estão estudados por outras ciências, as ciências sociais, que não são neutros, não são culturalmente neutros, transportam consigo, obviamente, um conjunto de modelos que tendem a gerar enviesamentos à nascença. Por outro lado, há obras igualmente ricas. Lembro só, e desculpem ir tão atrás, mas a obra Os Herdeiros, de Pierre Bourdieu, de 1960 e qualquer coisa, 64 se não me engano, em que mostrava essa sim uma correlação ainda hoje fortíssima entre a condição de base socioeconómica e o desempenho escolar. Eu, que volto a dizer, não gosto de determinismos sociais, combato os determinismos sociais, mas não ignoro que esta questão da meritocracia tem muito que se lhe diga, porque obviamente as condições de partida são muito diferentes e de percurso. Peço desculpa, foi um bocadinho mais longo do que queria no comentário, mas é mérito do professor Luís Cabral e dos que lhe seguiram. Que nós também estamos a chegar ao fim, para tentarmos cumprir os 90 minutos, que aliás é um tempo um bocado exagerado para este tipo de coisa, mas como isto é uma open discussion, acho que acaba por ser relativamente simpático. Peço ao Carlos Costa que propôs aqui duas questões para rapidamente poder dar nota, uma pessoa muito ligada às tecnologias, e depois já vamos consigo, nesse sentido. Muito boa tarde a todos. Eu tinha duas questões para o professor, sim. Adorei a apresentação dele, eu já escrevi aí no chat, mas... Sim, mas se quiser dizer rapidamente, está bem? Resumidamente, é esta questão da educação versus a programação mental. Portanto, tenho um bocadinho a ideia de que todo o sistema de ensino é um sistema de programação, de uniformização, e educação, para mim, eu gostava de saber se essa é a opinião dele também, é mais a valorização dos dons pessoais de cada pessoa ao serviço da comunidade. Este para mim é o termo educação, porque o resto para mim não parece educação, parece mais programação e uniformização. A outra questão é, as novas tecnologias parecem ter um papel dual, e gostava de saber a opinião dele, porque as novas tecnologias tanto permitem desenvolver a educação neste sentido da valorização dos dons pessoais, como também conseguem ainda fazer mais com que se faça programação e uniformização. As tecnologias conseguem fazer os dois papéis. E, portanto, saber se ele está mais de um lado ou do outro, era isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Eu, antes de passar para o Luís Cabral, sei que a Manuel Carlos gostava de fazer aqui uma pequena nota sobre a parte psicológica dos jovens. Pronto. E já agora, com isso, respondia também ao Pedro Afonso e à questão. Sim, Pedro, dizer-lhe que não temos o 12º porque o 12º ano é caro,
na medida em que as crianças têm que se dividir por áreas, portanto sujeitamos-nos a ter 3 aqui, 4 ali e 5 no outro lado, depois não temos instalações e depois temos uma escola profissional para aqueles que realmente quiserem seguir as áreas da criatividade. Depois, eu gostava de falar aqui em algo que não foi levantado, mas que me parece muito importante. Há vários estudos na área da psicologia e eu acabei de ouvir agora alguém que sabe disto, mas que é... Há estudos que provam que hoje as crianças têm muito pouco tempo de concentração, não conseguem estar muito tempo concentradas e prestar atenção dentro de uma sala de aula. E a mim faz-me um bocado pergunto como é que, tendo em conta todos estes estudos que são feitos, não se criam novas formas de estar dentro da sala de aula, não se procuram motivar as crianças ou os jovens de outra forma. Os profissionais da área da educação acho que estão muito subcarregados com burocracias e muito pouco, dá-se-lhes muito pouco abertura para poderem tratar a sala de aula de outra forma. Outra coisa que me preocupa também é perceber, e nós tivemos há muito pouco tempo um estudo feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre os jovens em Portugal, e eu tenho essa experiência porque convivo dia a dia com eles, entre os 15 e os 25 mais ou menos, anos, as depressões e a parte psicológica dos jovens hoje, muito deprimidos, muito metidos consigo, muito pouco convívio, portanto são pontos que eu acho que nos deixam aqui também, ou que serviriam para outra reflexão, mas que são muito importantes termos em conta nos dias atuais. Professora, para encerrar, e desde já agradeço, antes do encerramento, a sua mobilidade, portanto pode encerrar, à vontade. Muito obrigado e acho que as diversas intervenções foram super interessantes e eu tentarei reagir na medida do possível ao Pedro Afonso, ao Carlos Lopes Costa e ao Miguel Fontes, que tiveram, na minha opinião, observações muito interessantes. E eu diria uma coisa que tem em comum é a ideia de que a educação não é programação, a educação é um processo muito mais vasto e nós concordamos com isso. E algumas das palavras que eu ouvi aqui nesse sentido são criatividade, disciplina, serviço, comunicação, autoeducação, concentração, atenção, todo um conjunto de características que nós gostaríamos de ter e que, no fim de contas, se nós pensarmos bem, correspondem àquilo que eu não sei como direi em português, que as pessoas referem como soft skills. E é uma coisa que eu não tive a oportunidade de dizer, mas se eu dissesse o que é que me parece importante para a preparação para o mundo pós-revolução digital, isto não é uma ideia muito original, é justamente a importância de soft skills. É verdade para algumas pessoas, alguém vai ter de programar os computadores, alguém vai ter de analisar os dados, e sim, haverá claramente algumas criação de empregos em áreas mais técnicas. Mas pensando no mundo de uma forma muito mais vasta, isso é o que eu tenho lido, escrito por psicólogos, por economistas, por sociólogos, por todo tipo de académicos, a importância de soft skills. E então, isso leva-me a um segundo ponto, que é, a educação não é programação, concordo, mas a educação também não é escola. Nós aqui, durante a última hora, falámos principalmente sobre a escola, a pré-escola, a pré-primária, a escola primária, a escola secundária. A educação é um processo muito mais abrangente e, em particular, começa no ambiente familiar da pessoa. Hoje em dia não está muito na moda falar sobre família, mas na minha opinião, e eu tenho estado a escrever sobre isso, a família talvez seja a instituição mais importante do século XXI. E que isso pode parecer uma coisa um bocadinho tradicionalista, mas é verdade. Em particular é verdade pela importância acrescida destas soft skills, para as quais a escola primária, a escola secundária e a pré-primária podem contribuir muitíssimo, mas não, na minha opinião, não tanto como a família. Isso tem a ver com algumas coisas que penso que a Manuel referiu anteriormente, que quando nós olhamos para esses estudos e vemos o que é que acontece durante esses primeiros 3 anos, que distinguem ou que levam estas grandes diferenças que já se encontram à idade de 3 anos, eu falei há pouco, anteriormente, sobre o número de palavras que o pai ou a mãe falam com os filhos. Mas, para além disso, o que eu vejo a investigação que diz é que tem a ver com palavras de encorajamento. Faz imensa diferença se os pais
dão feedback às crianças, mesmo que tenham 1 ano de idade, 1 ano e meio. Pode parecer que isso não faz imensa diferença. E responder a perguntas com respostas que tenham lógica, que tenham sujeito, predicado e complemento direto, e que tenham uma justificação. Não podes fazer isto porque A, B e C. Bem, evidente, adaptado, enfim, ao nível que uma criança possa receber. Isto já estamos aqui, como é evidente, a entrar na área da psicologia e da educação da infância, que não é a minha área, mas os dados que eu tenho é que estes soft skills, este investimento que é feito durante os primeiros meses de vida da criança, tem uma taxa de tem um efeito que ainda é muito notório passados décadas. E portanto, se eu tivesse de dizer, mais uma vez, onde é que eu vou poder o dinheiro, onde é que eu vou pôr o meu investimento público, é evidente que há low-hanging fruit aqui, nós já falámos algumas coisas sobre pepinas no ensino superior, sobre descentralização do ensino secundário, sobre novos projetos de educação, mas se eu tivesse de pôr dinheiro, eu punha, nem era tanto na pré-primária, era pôr em condições de maternidade, condições para que a educação ao nível familiar possa ser bem feita desde o princípio. É evidente que o apoio de infância, das escolas de infância, é muito importante nesse sentido. Tem uma taxa de rentabilidade altíssima. Eu, se tivesse de dizer uma ideia que eu teria assim para hoje, seria essa a ideia. Não é que nós normalmente pensamos quando falamos em educação, mas mesmo assim parece-me de grande importância. Muito bem, portanto, chegamos às exatamente 19h30, portanto, 160 minutos, aliás, portanto, 1h30 de discussão de muita qualidade. Agradeço mais uma vez ao professor Luís Cabral, que a partir de Nova Iorque nos dá sempre esta visão com muita qualidade, e vamos mantendo o contacto. Muito obrigado a todos. Parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Jaime. Parabéns.